Olá, meus queridos. Semana passada o revólver vazou para tudo quanto é lado, tudo quanto era bitomaníaco, estava compartilhando links. Saiu até o PDF do livro que vem na caixa de luxo. Todos os CDs, tudo direitinho, todos os áudios. Eu vou trazer para vocês hoje o que a gente conseguiu ouvir disso aí. A qualidade está muito boa, realmente é um troço absurdo. Vou contar para vocês todas as informações que vieram ali na caixa, coisa bacana, coisa pra gente derrubar alguns mitos, pra gente sustentar outros, muita coisa boa vai vir, né, nesse box do revólver que a gente ouviu. Vamos falar disso hoje, mas vamos embora saber dos... Vamos lá. Meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu que é muito comum em países europeus ou lá nos Estados Unidos, no Canadá, onde que canais de música muito grandes eles recebem presentes, né, da Universal Music, que hoje que distribui as caixas, os álbuns e tudo mais. Isso aconteceu com All Things Must Pass, com Abbey Road, com Álbum Branco, com Let It Be, com Get Back. O pessoal vai ganhando. Eu nunca ganhei nada desse povo todo, mas enfim. O que acontece é que essas pessoas eles recebem para poder fazer, né, um review ali antes do negócio cair no mercado. E essas mesmas pessoas, eles fazem o quê? Eles passam o áudio para dentro do computador ali, faz um upload, manda num link e aí distribui, meus queridos, chega no Brasil em 15 segundos, né? Aí todo mundo aí compartilha. Então, fazer o quê? Se aqui no Brasil a gente não consegue comprar ao mesmo tempo que eles, a gente também não consegue comprar aqui as versões de luxo numa loja, ao que vale, o máximo que vem pra gente aqui é a versão dupla, assim, o Abbey Road, do Sgt. Pepper. O Álbum Branco veio triplo, né, com as Isher Demos e tudo mais. Mas aí vazou, fazer o quê? Agora apareceu na minha mão. Eu não vou ficar aqui fingindo que eu não ouvi. O que tem lá? Então eu fiz aqui um apanhado para poder mostrar para vocês tudo de bom que tem ali, tudo que realmente é interessante, porque eu sei que se você está aqui, você já tem um bom conhecimento sobre os Beatles e sobre o revólver. Get Back, meu querido, é coisa do passado. Olha, meus queridos, eu fiz algumas anotações no meu caderninho aqui, que é para poder eu não me perder na nossa conversa, né? Sobre Taxman. Eu vou começar na ordem do disco. Sobre Taxman, uma coisa que eu fiquei muitíssimo impressionado foi que eu já falei nos vídeos para trás, aí eu contei toda a história de Taxman, de onde que o George Harrison tirou a ideia, aquela coisa toda. Então o livro aqui, ele mostra quem tocou o que nas músicas, é a parte que eu mais gosto, né, de saber, né? Porque, porra, quem que toca bateria na música tal, papapá. A gente sempre teve essa curiosidade muito grande. Então a gente tem aqui que uma coisa que eu notei ao longo do álbum é que o nosso querido Jolene, o homem só tocava nas músicas dele, dos outros, ele no máximo ali ele fazia um backing vocal. Então isso pode ser um tanto quanto frustrante para muitos Beatlemaníacos, saber que, por exemplo, em Taxman o John Lennon não toca nada, ele só faz o backing vocals lá, Batman, né? E o Paul toca baixo, o Ringo logicamente toca bateria e o George toca guitarra, mas o Paul faz o solo, e é isso que eu queria falar com vocês. O novo mix já está aí no Spotify, no YouTube já tem um tempo, então acredito que vocês já devem ter ouvido, né? Eles arrumaram, porque o mix de 2009, ele era, e também o antigo lá da década de 80, eu estava até escutando hoje, curiosidade, peguei aqueles CDs da década de 80, né? Havia muita separação, coisa que o George Harrison sempre se sentiu muito incomodado, tinha muita separação, a voz está aqui, os instrumentos estão aqui, isso é para que eu estou falando, eu estou ouvindo de headphone, tá, meus queridos? Então era uma coisa que eu particularmente eu gostava de escutar o revólver em mono. Eu achava ele mais prazeroso quando eu estava com headphone, né? Só que dessa vez, Raul, foi tudo arrumadinho, tudo colocado no meio como, né? Porque segundo o Giles Martin, filho do George Martin, ele falou que seria muito difícil fazer esses remixes dos primeiros álbuns dos Beatles, né? E primeiros álbuns que eu imagino que ele estava falando do Please Please até o quê? Até o Rubber Soul, talvez, até o Help, né? Mas eu vi uma entrevista dele um dia desse, onde que ele deu uma entrevista da BBC, e ele falando, claro, eu já comentei isso com vocês, que esse novo remix do Revolver só foi possível por causa do trabalho que o Peter Jackson fez no Get Back, principalmente na parte lá de In Twickenham, onde que eles tinham aquele programa, né, onde que ele identificava a voz do John, a voz do George, a voz do Paul, apenas o baixo, apenas a guitarra, apenas a bateria, a voz do Mal Evans, a voz do George Martin. Tanto é que essa tecnologia que o Peter Jackson desenvolveu tão bem,
ela está sendo usada pela polícia lá nos Estados Unidos para poder pegar lá o meliante lá. Então, eles estão investigando aquela coisa do FBI, quer pegar só a voz do cara, o que ele tá falando no meio daquela multidão. Aí essa parada vai lá e identifica a voz daquele cara ali e tal, né? Pra vocês terem uma ideia, a galera já tá zoando pra caramba. Olha o que eles fizeram com o show dos Beatles de 1965 na premiação do New Music Express. Saca só. I think I'm gonna be sad. I think it's today. Eu não posso colocar muito, meus queridos, porque senão o YouTube quebra o vídeo, desmonetiza e aquela porra toda. Mas pra você ter uma ideia do que vai ser possível, né? Eu já tô falando isso há um tempão. Depois que o Peter Jackson conseguiu fazer o que ele fez com aquelas sessões em Twickenham, meus queridos, agora para fazer de tudo. Né? Ou seja, então o George Martin conta que os tapes lá, os Beatles eles gravavam um take lá que eles gostavam, esse take ficou melhor, aí colocava lá, best take, take 11, por exemplo, colocava lá. Então, como eles gravavam apenas em 4 canais, para eles poderem colocar mais coisa em cima desse tape, eles pegavam esse take e ficar só num canal. Aí abria mais 3, aí eles colocavam mais coisas, fazendo overdubs. Então, era muito difícil você, por exemplo, separar a bateria do Ringo, a guitarra do George, nas sessões ali do Revolver. Né? Então, só que agora é possível, agora é possível fazer o que você quiser, você pode tirar um por um. Então, o George Martin foi tirando um por um junto com o Peter Jackson, até que ele estava com o material e falou assim, agora eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer o mix que eu quiser. Então, ele fez, mas fez com muito cuidado. Isso que eu gostaria de falar com vocês agora no início, antes de falar qualquer coisa. Não há aqui no Revolver nenhum tipo de alteração, nada que vá macular o trabalho do pai dele, do George Martin, né? Há algumas coisas, como eu falei para vocês em Taxman, que tinha essa separação que era meio ruim, e o mix agora de 2022 é muito melhor do que o mix de 2009. Assim também, quando tem os primeiros 20 segundos de Eleanor Rigby, para quem escutava Eleanor Rigby no headphone, você vai ver agora que eles arrumaram. Eu não vou te tirar a surpresa não. Saca as duas e você vai ver que ficou muito melhor agora. Né? E há também, por exemplo, gracinhas com o Yellow Submarine. Como assim? O Yellow Submarine em mono original lá da Inglaterra, da EMI, ele já começava, os primeiros acordes do violão já começavam quando o Ringo falava In the Town. In the Town já começava ali. Isso era em mono. Já em estéreo, como a maioria, acredito que 99% das pessoas conhecem a versão em estéreo, o Ringo começava a cantar In the Town e aí começava o violão. Né? Dessa vez o George Martin fez um mix estéreo com esse elemento do mix em mono. Por que ele fez isso? Pra gente não jogar fora os nossos CDs de 2009. Ele fez isso com Sgt. Pepper, ele fez isso com Abbey Road, com o Álbum Branco. O Álbum Branco, por exemplo, ele brincou lá em mono, por exemplo, de I'm So Tired. A versão estéreo é só o Joe cantando aquela parte You'd say, you push me one, come on, it's no joke. Então, na versão em mono original, o Paul cantava com o John, naquela You'd say, you push me, eram os dois. Então, o que o George Martin fez? Para fazer uma gracinha, no remix lá de 2018, ele fez uma versão estéreo com o John e o Paul cantando, entendeu? Para quê? Para que você lembre que as versões de 2009 são as versões oficiais, tal. Isso tudo aqui é uma gracinha só para fazer a gente gastar dinheiro. Então, meus queridos, dando essa explicação de agora de 8 minutos de vídeo quase, dando essa explicação para você, vamos ver o que tem lá dentro, né? Então, como eu falei para vocês, eu não vou falar do mix ainda, eu quero ouvir muito mais. Já ouvi umas 20 vezes o Revolver de 2022 inteiro, mas eu quero pegar algumas coisas interessantes para trazer para vocês. O que veio de outtake? O que veio de bom, né? Então, ou seja, eu vou começar por Taxman. Veio o take 11. Você fala, mas o take 11 já estava no Anthology 2. Eu sei, meus queridos, mas tá com um som muito melhor e tal. E o take 11, ele tem uma explicação muito interessante, né? Uma coisa que sempre ficou na discussão dos Beatlemaniacos é quem que fez aquela contagem inicial ali do 1, 2, 3, 4, 4, né? Que a gente tá acostumado. São duas vozes, né? O Paul costuma fazer essas vozes, por exemplo, se você tiver o Abbey Road de luxo, ele antes de cantar, se não me engano, You Never Give Me Your Money e tal, ele fica falando com uma voz assim, ó, sabe? Então o que acontece? É típico do Paul, you know my name, look at the number, ele fala, you know my name, ele faz essa voz assim, então é o Paul que faz essa contagem. Tá explicando no livro do Revolver, né, que ele fala 1, 2, 3. O Paul o George, tem aquela tossida, né, cara? Aquela tossida, muita gente ficou perguntando, cara, quem que tosse ali e tal? O John Lennon, quem que é? O Danny Harrison, uma vez eu estava vendo uma entrevista com o Danny, e ele raramente dá entrevistas longas,
E eu acho que o cara perguntou para ele, aquela contagem Taxman, né, seu pai? E ele falou assim, não, ele fala, tem uma contagem por trás, é meu pai, é aquela tosse é do meu pai. Que ele falou, meu pai tossia muito, né, ele fumou muito nos anos 80 e em algumas partes ali dos anos 90, então o Danny falou assim, eu reconheceria aquela tossida ali a milhões de quilômetros, não? Então era meu pai mesmo. Então é isso aí, a gente agora já sabe, né, que há a influência do coro de Taxman, do Batman, do 66, do Adam West e do Burt Ward, ao qual eu sou muito fã, já contei para vocês, né, e é o Paul que faz o solo, a gente já sabia, mas muitas pessoas perguntavam, é o George tocando baixo em Taxman? Não, é o Paul, o solo foi feito depois, foi feito um overdub em cima desse Take 11, e nesse Take 11, por incrível que pareça, eles removeram o finalzinho porque o George fala, but me, e aí começar o solo do Paul, né, o segundo solo no final, né, que na verdade é uma cópia, ele foi editado e colado no final. Então o Paul não faz um outro solo, foi colocado ali porque eles não gostavam como que terminou a música, né, com o George falando, but me, e nesse me aí, aquele solo, né. Então foi feita essa colagem e é o Paul mesmo fazendo baixo. Então para as pessoas que ficam pensando que é o George, foi o Paul. E o John não toca nada em Taxman, fazer o quê? E em Eleanor Rigby, é o que eu falei, eles consertaram esse mix em estéreo ali por volta do segundo 20, né, do 22º ali, eles consertaram, como eu disse, para quem está ouvindo de headphone, né? Muito interessante, o som tá por isso, uma coisa maravilhosa e tal, e muita gente falava, tem algum Beatle tocando em Eleanor Rigby? Não, é só a voz do Paul, com a voz depois do George e do John, mas não há ninguém tocando, nenhum Beatle tocando, né? É só esse octeto de cordas, né, que o George Martin preparou ali e tal. Nós temos aqui agora um pequeno diálogo do George Martin com o Paul e também esses músicos ali com seus cellos, com violinos e tal. E aí eles mostrando algumas diferenças na música e tal pro Paul, só que o Paul não notou nada não e tal, então eles falam, fica melhor assim e tal. Então tem isso aí, depois tem um take mais comprido, com isso aí muito parecido com o que estava no Anthology 2, né? Então, ou seja, bastante interessante, gostoso, um som maravilhoso. Sobre Love You Too, nós temos aqui a versão, não é demo, é o take 1, o George tocando violão e cantando, depois a gente tem uma com o Paul fazendo o back vocal junto com o George, é muito interessante, né? Ou seja, em Love You Too. E quem tá tocando a cítara realmente é o George, né? Muitas pessoas pensavam que foi algum músico ali, né, daquele Asian Music Society, que era lá de Londres, mas não, eles confirmaram. O cara toca tabla, eu esqueci o nome do cara, ele toca tabla, né, mas o George que tá tocando cítara, então para quem achava que era um músico profissional tocando, né, não era o George mesmo, e o Ringo toca tambura, né, então é bastante interessante. Nós temos também Here, There and Everywhere, o qual eu coloquei aqui o John também não toca nessa música, ele só faz os back vocals, né? O George na guitarra, né? O Paul no baixo ali, o Ringo na bateria. O que é impressionante nesse novo mix é a bateria do Ringo, né, cara? Porra, você escuta ela aqui dentro da sua cabeça, parece a impressão que você tem que a bateria é o instrumento principal. Então foi feito isso nesse mix, né? Já em 2009, eles já trouxeram a bateria do Ringo pra frente, né? Aqui o Charles Martin dá até uma exagerada, mas é muito bonito. Aquele pum, 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 pum. Porra, é bonito pra cacete, né? E a gente tem um outtake de Here, There and Everywhere, é aquele outtake que a gente já conhecia, que o Paul, ele exagera um pouco na pronúncia das vogais, here, né? E é each day of the year, né? Ele fala assim, então a gente já conhecia esse outtake aí, é bastante legal mesmo. Meus queridos, deixa eu pegar aqui minha folhinha. Yellow Submarine, Yellow Submarine para mim foi um achado. Primeiro, nós temos ali os working tapes, né, o tape de trabalho ali, onde que o John sempre diz, naquela revista Playboy de 1980, o John fala que era uma música do Paul, basicamente era uma música do Paul. Mas há muitos anos as pessoas têm falado em algumas biografias de que a ideia original era do John. O Paul veio com aquela versão que o Paul fala que ele estava dormindo ali na casa da família Asher, da namorada dele, da Jane Asher. E ele falou naquele momento onde ele vai dormir, ele tá acordado, ainda aquele negócio ali, ele começou We all live in Yellow Submarine, igual ele conta lá no Anthology. Então, para surpresa da galera, agora a gente tem uma gravação do John, essa gravação já tá no YouTube, você procura aí, caso você não tenha
você tem tido a oportunidade de ouvir. O John, ele canta In the town, não, in the place. Ele não fala na cidade, ele fala no local. In the place where I was born, no one care. Ou seja, no lugar onde eu nasci, ninguém se importava. Pode ser, se você dá um de psicólogo aí, ele tá falando de que no local onde ele nasceu, ninguém se importou, seria o Alfred Lennon e a Julia Lennon. Não é que eles não se importaram, né, cara? Era uma outra época, já tem estudos sobre esse período, tanto é no livro Tune In, que eu vou indicar para vocês comprarem, que agora está em português, no site da Belas Letras, Tune In. E também no meu livro, A Liverpool dos Beatles, eu conto bastante disso, né? Porque o John, ele nasceu, eles foram morar ali, o Alfred e a Julia, numa casa número 9, olha a coincidência, em Newcastle Road, perto de Penny Lane, né? Então o John morou ali um iníciozinho da vida dele, ali, os primeiros anos da vida dele, né? O Alfred vinha, voltava durante a guerra. E a Julia achando, o Alfred, o problema do Alfred é que ele sumiu, né, cara? Então a Julia, por diversas vezes, achou até que ele tinha morrido, né? Chegou ao ponto até do cheque que era dado lá pelo governo, parou de vir porque eles acharam que ele tinha morrido. Agora tem toda uma história. No livro do Philip Norman, o qual eu sempre critico, essa parte para mim ela é fantástica, que conta. O Philip Norman conseguiu lá os manuscritos escritos pelo Alfred Lennon, que ele queria lançar uma biografia dele para ele poder se explicar. Até hoje não se sabe se o John leu, se ele teve acesso àquilo, né? Se ele sabia ali, por falta da época da morte dele em 1980, o que tinha acontecido da vida do pai dele. Então tem isso aí, mas a Yellow Submarine, ela veio como um lamento do John Lennon, né? Depois a gente parte para um outro, depois eu falo sobre isso em outro vídeo, tá, meus queridos? E depois nós temos o Yellow Submarine, já o Paul, junto com o John, e já colando, né? In the place virou In the town, when I was born. There was a man who sailed to sea. Né? Então aí tem a parte já do Paul. We all live in Yellow Submarine. Depois nós temos o outro take, um tanto quanto acelerado, com o Ringo já cantando e tal, e sem aqueles efeitos especiais, né? Lá, all aboard, aquela barulho de máquina, aquela porra toda. E depois a gente tem mais uma quarta versão de Yellow Submarine nesse box, onde que é a mesma versão que apareceu lá no single de Real Love, lá atrás, na década de 90, onde que tem uma pequena introdução escrita pelo John e falada pelo Ringo, e aí começa Yellow Submarine, né? Então aí eles dão ênfase nos efeitos, né, da música e tal. Então é muito interessante de você ver, você consegue ouvir a música sendo desenvolvida, isso é um barato, e é engraçado que para mim, pessoalmente, eu já escuto Yellow Submarine agora com de uma forma completamente diferente, né? Mas a demo, sei lá o que chama aquilo ali, aquela gravação do John, eu recomendo vocês ouvirem, que é uma coisa muito bonita, muito interessante, historicamente, puta merda, pra mim, que você sabe que eu gosto pra caramba desse tipo de coisa, foi fantástico, né? Então tem isso aí, meus queridos, Good Day Sunshine, não há nenhum take de Good Day Sunshine, né? E o que eu estranhei, né? Mas os Beatles gravaram pouquíssimos takes de Good Day Sunshine, depois colocaram vários overdubs em cima. Talvez seja o motivo de não ter, porque a gente pensa, teve 11 takes, o Taxman, por exemplo, tem 11 takes, mas apenas 4 são tocados do início ao fim, né? Os outros são quebrados, né? Mas eles falavam take 1, take 2, take... She Said, eu estranhei porque o Paul no livro Many Years From Now, ele fala que talvez seja a única música, ele falou assim, eu posso estar errado, mas eu acho que é a única música dos Beatles que eu não participei. E ele estava errado porque ele gravou o baixo, e tem uma história que eles brigaram durante a gravação de X7, que foi uma das últimas a serem gravadas pelos Beatles para o projeto Revolver, né? Então ali o Paul fala que teve uma briga lá, papapá, e é engraçado porque tem um canal que se chama Pop Goes the 60s aqui no YouTube, onde o cara destrincha muita coisa de Twinkle, muita coisa eu peguei dele para fazer meus vídeos, né? Ele é um cara muito simpático. E aí ele, sobre o Anthology, sobre Twinkle, eu peguei muita coisa dele. E aí ele fez um episódio uma vez mostrando aquele lunch tapes, lembra que o Michael Litzenhocker lá com o microfone na mesa, logo depois que o George saiu da banda e o John e o Paul estão almoçando e eles vão discutindo, tem uma parte que não está no Get Back, qual o John fala que eu tenho eu tenho uma raiva de uma coisa que aconteceu uma vez, foi que
ninguém podia mexer na sua música, Paul, né? Mas na minha todo mundo podia se intrometer. O John sempre reclamou de Across the Universe, que ele fala que o Paul sabotou Across the Universe. Mas ele fala, aí os dois falam junto, she said. Aí ele, exatamente. E é engraçado que isso tá agora no livro, a transcrição desse áudio está no livro do Revolver. Então, ou seja, tá certo, teve realmente essa conversa, por que não tá no Get Back eu não sei. O qual o John reclama de que ele deixou o Paul ir com a música para um caminho que ele não queria. Então o John não era muito feliz com She Said, diz que o George que acabou ajudando ele, né? E é interessante também esse estudo, né? Porque no meio de She Said é uma música completamente diferente, né? Que é aquela When I was a boy, everything was right. E o Ringo vai tocando tum, 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 tum. E é uma música completamente diferente, né? Uma coisa que o John teve que encaixar ali para poder fechar a música, né? E é isso que a gente tem de X7 é bastante interessante. Mas o que eu queria falar com vocês aqui? Good Day Sunshine, quem toca baixo é o George, tá? É uma curiosidade para vocês. Infernal One é o que a gente imaginava mesmo, é apenas o Paul e o Ringo, né? E depois o Alan Sivell tocando aquele solo maravilhoso e tal. Então no livro aqui conta do Alan Sivell, falou que pelo resto da vida dele, qualquer lugar que ele fosse, as pessoas apontavam, tá vendo aquele senhor ali, tocou com os Beatles. Ele falou que maior honra da vida dele. Um outtake que eu achei que ficou assim meio capenga foi I Want to Tell You, que eu achei que é um outtake apenas, né, cara? E o Paul comenta que a parte do piano, ele falou que ele errou muito, ele custou. Ele falou que o George tinha uma maneira muito peculiar de fazer as músicas dele, né? Então o Paul falou que ele teve uma certa dificuldade em fazer I Want to Tell You, né? O Paul toca piano e também o baixo, né? I Want to Tell You do cacete, cara, eu adoro isso. Nós temos também vários outtakes de I'm Only Sleeping, né? Uns 4 outtakes que a gente já conhecia, né? E tem também, tanto em Tomorrow Never Knows. Tomorrow Never Knows, ele tem um novo mix em mono, que não é o mix do CD em mono, não, um mix em mono, aqui uma curiosidade, foi que o George Martin ele fez esse mix em mono, se não me engano ele chamou de RM11, uma coisa assim, agora posso estar enganado. E aí ele mandou, né, o disco ficou pronto, tal. Aí ele se arrependeu. Só que ele, ao se arrepender, ele fez um outro mix em mono, que seria o RM7, e ele falou, o RM7 é que é o bom, o 11 não. Só que o 11 saiu nas primeiras prensadas inglesas do Revolver, né? E hoje é um item de colecionador assim, raríssimo, né? Então o George, aqui eles colocaram, e logo depois foi substituído pelo 7, o 11 pelo 7, esse mono e mix. Então o George, aí eles decidiram colocar aqui, né? Porque ele se tornou uma raridade. Então ele tá aqui, dá para você ouvir lá. No caso de I'm Only Sleeping, Dr. Robert, tem aquela conversa, né? Que os Beatles tinham que entregar algumas músicas para o Yesterday and Today, que era um disco da Capitol, né? É engraçado que as músicas que foram do John, né? Que é Dr. Robert, I'm Only Sleeping e And Your Bird Can Sing, né? Então, o Revolver americano, ele só tem She Said e Tomorrow Never Knows no Revolver americano, do John Lennon. O restante é tudo músicas do George e músicas do Paul, né? E do Revolver americano, que eu tô falando da Capitol. O nosso que o brasileiro do Odeon, ele veio perfeito, ele veio igual o inglês, né? Então, e tem também outtakes de Rain, Paperback Writer. Eu tenho muitos amigos que chegaram a comentar que a forma que foi gravada Rain, ela foi gravada de uma forma extremamente acelerada, depois os Beatles desaceleraram ela, então você tem esse outtake. Muita gente está falando que esse outtake é fake, que não é possível que os Beatles gravaram naquela velocidade, fica até esquisito. Depois tem um outtake sem sem o Paul e o George, só o John cantando, né, em Rain, que é muito interessante. Paperback Writer tem sua parte instrumental, né, os Beatles fizeram os vocais depois, então tem aqui para você escutar, tem que 1 e 2, se não me engano, mas já era conhecido da galera que gosta de bootleg há muito tempo. Então esqueci alguma coisa, muita história no livro tem, eu vou contar em outro vídeo, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, eu vou contar como foi feita a capa do Revolver. O Klaus Voormann, ele conta através de um comic book, né, cara? Ele desenhou a história dele conversando com os Beatles, com o Brian Epstein e tudo mais. Depois eu vou trazer um vídeo sobre isso, porque a história realmente é muito interessante, né? Não é fácil você fazer a capa de um disco dos Beatles, mesmo sendo um amigão deles, né, cara? Os Beatles deixaram muito claro isso para eles. And Your Bird Can Sing, a gente tem 3 versões.
já estava esquecendo de duas músicas, Got to Get You Into My Life e And Your Bird Can Sing. And Your Bird Can Sing, a gente tem a versão que era original, que a gente chama de The Birds Edition, né? Porque é muito parecido com aquela banda Birds, né? E que a gente já conhecia na época do Anthology. Tem a versão do Paul e o John fazendo o overdub e rindo pra caramba. E depois tem um outtake, esse eu nunca tinha ouvido, um outtake da segunda versão, que é a versão que tá no álbum, né? Muitíssimo interessante. Agora, eu acho assim, a pérola desses outtakes foi a Got to Get Into My Life. Eles colocaram 3 versões aqui. Eles colocaram a versão que é igualzinha àquela lá do Anthology 2, né? Então não era nada demais. Só o áudio, o diálogo antes eles deixaram, porque não tinha no Anthology 2, né? Onde que o John estava conversando com o Paul ali sobre como fazer a introdução da música, que eles tinham ali um tecladozinho e tal. E depois eles mudam a Got to Get Into My Life, então eles tocam Got to Get Into My Life, a segunda versão como a gente conhece, só que sem os metais. Eles colocaram um fuzz na guitarra, aí a guitarra em vez de ser os metais, né? Cara, eu pirei quando eu vi aquilo ali. Pra mim é a coisa mais bonita, podia ter deixado daquela forma, sério, né? Mas lógico que Got to Get Into My Life é uma música maravilhosa, e o Paul confirma, é sobre maconha mesmo, porque o John havia dito que seria sobre ácido, né? Ele falou assim, eu tenho quase certeza que o Paul fez essa música pensando na viagem dele de ácido. O Paul falou assim, não, foi sobre maconha mesmo, não foi sobre ácido, não. Então, meus queridos, isso aí, o som tá maravilhoso, falar pra vocês aqui que o som do Revolver agora tá muito melhor que 2009, seria, chovendo molhado. Realmente o som é uma experiência muito melhor, mas eu acredito que vocês sabendo essas histórias agora, esses pormenores aqui, eu acredito que você vai desfrutar do áudio sabendo essas coisinhas pequenas de uma forma melhor, nada melhor do que o conhecimento, né? Para você poder curtir muito mais, né? Mas isso aqui é a coisa da Beatles Tour, te trazer informação. Você tem tua opinião, o que você gostou, o que você não gostou. Escreva aí para baixo que vai ser bom eu poder saber aí, ver se eu concordo ou discordo com vocês ou não. Grande abraço para vocês. Essa semana aí eu falo sobre a capa do Revolver e mais tarde, depois, eu vou fazer um vídeo sobre a minha opinião. Eu sei que a opinião é igual bunda, todo mundo tem, né? Mas a minha opinião sobre esse novo mix em mono, se ele realmente tem uma diferença muito grande do mix em mono que vem em 2009, né? Tudo de bom, vocês se cuidem, fiquem com Deus.